Boa noite. Boa noite a Benção, todos. mãe. A benção, mãe. A benção para quem é de Abença. Mutumbá para quem é Mutumbá. Mucuyu para quem é de Mucuyu. E Saravá. Mais uma boa noite. Adorei as almas. Adorei as almas. Tira o cipó do caminho, oi criança. Deixa a vovó atravessar. Tira o cipó do caminho, oi criança. Deixa a vovó atravessar. É os pretos velhos que vêm de Aruanda para trabalhar. É os pretos velhos que vêm de Aruanda para trabalhar. Tira o cipó do caminho, oi criança. Deixa a vovó atravessar. E tira o cipó do caminho, oi criança. Deixa a vovó atravessar. É o pretos velhos que vêm de Aruanda para trabalhar. E é os pretos velhos que vêm de Aruanda para trabalhar. E deixa a vovó atravessar. Tira o cipó do caminho, criança. Deixa a vovó atravessar. E adorei as almas. É os pretos velhos que vêm de Aruanda para trabalhar. E adorei as almas. Adorei as Vovó almas. não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar. E pra não lembrar do tempo do cativeiro. Adorei as Casca de coco no terreiro. E vovó não quer casca de coco no terreiro, pra não lembrar do tempo do cativeiro. Adorei as almas. Adorei as almas. O Benção Mãe abre mais uma vez essa sexta-feira, agradecendo todos os inquice, todos os voduns, todos os orixás, todos os catiços, todo o povo da rua. E começando mais um programa Benção Mãe. Para você que está aí na sua residência, que todos os orixás possam ali acompanhar nessa maratona que toda sexta-feira, das 9 às 23 horas, agradecendo a TV Black Sampa por essa porta aberta. E vamos, né, louvar os pretos velhos, que é a nossa religião, a nossa crença, aquilo que nos faz viva. Eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Não existe armadura mais forte do que a sua fé. Enquanto que o silêncio dos preto velhos te emocionar, o toque do caboclo te fazer chorar, a pombagira girando no terreiro, colocando você em linha, significa que você está alimentado pela Umbanda. Nós não andamos sozinhos, nós temos quem nos ilumina. E nas encruzilhadas e imperfeições da vida, tenhamos também quem nos salva, que é o povo da rua. Força, salve todos os orixás, que é comigo que me carrego. Força para todos aqueles que pedem força, caminho para todos aqueles que precisam de caminho. Esse é o termo Umbanda. Luz, fé, oração e caminho totalmente aberto. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, Ogã. A bênção a todos. Mais uma sexta-feira, né? De pé, firme e forte. Hoje vamos falar sobre a Umbanda novamente, mais aprofundada perante as nossas pesquisas, tá? A nossa caixinha de perguntas, ela já tá aberta. Pode entrar lá no @cfdourado e tirar suas dúvidas e curiosidades, tá? E também pode mandar, abrimos também uma caixinha de nome. Pode mandar o seu nome completo e sua data de nascimento, para que assim você consiga ter um conselho espiritual. Outra coisa que eu esqueci de avisar na semana passada, a agenda de jogos com a mãe deste mês já está aberta, tá? As pessoas que entraram em contato perguntando referente a isso, sim, a agenda já está aberta, tá? Pode entrar em contato mesmo lá na nossa página, no @cfdourada. Não é, mãe? E vamos começar esse programa com muita luz, com muita determinação. Falar mais uma vez da nossa Umbanda, mas hoje nós vamos ter termos mais didáticos, né? Conforme a história nos conta. Porque eu acredito que nossa história foi roubada, né? Nós não temos um museu,
nós não temos a história divulgada nas escolas, nós não temos o direito de usar os nossos colares, os nossos turbantes. Então, por isso que eu sempre venho falar e agradecer essa porta aberta para todos que querem participar do Benção Mãe, venha participar conosco, porque nós, das religiões de matrizes africanas, somos a única religião que nós não temos nada nas escolas públicas, nas universidades, nas faculdades. Eu procurei para fazer um curso de teologia e fiquei muito triste, porque todas as faculdades que eu procurei esse curso de teólogo, ele só fala de matrizes africanas no 5º estágio, no 5º semestre. Por que será? Porque o negro, ele trabalhou para o Brasil, ele serviu, os nossos impostos são pagos. E por que nós não temos a nossa história divulgada nas escolas, em toda a rede pública, municipal, estadual, ou até mesmo nas universidades? Então, pare com o seu preconceito, vamos se unir, porque nós estamos precisando de mais povo preto na frente da tela. Mas não o povo preto que briga para ficar igual o branco, que é uma cultura embranquiçada. Mas o preto, que ele tem que ser preto, ele tem que usar o turbante? Não tem que usar o turbante, mas ele tem que usar o cabelo dele, a origem dele, a história dele, as nossas raízes. O porquê que uma princesa, uma Barbie, não pode ter uma Barbie negra? Por que será que as crianças têm que ter sempre bonecas de cabelo loiro ou cabelos compridos? Não tem bonecas com trança? Então, é sobre isso que eu venho falar com vocês. Eu não quero falar sobre fundamento, isso não me implica, isso não tira a diferença. Eu quero contar para vocês por que nós temos a Umbanda, da onde que nós chegamos, o porquê que foi feito essa Umbanda, da onde que veio, da onde que começou. E eu tenho muito orgulho de ser umbandista e ser uma mulher negra e ser uma mulher que brigo pelos meus direitos. O meu direito de falar, o meu direito de me expressar. E eu acho que é isso que nós estamos precisando agora, se expressar melhor. Axé, mãe, é isso mesmo. E com essa garra, com essa força que a senhora sempre tem, eu queria pedir para que o Ogan entoasse uma cantiga para nossa mãe Inhansã, que é ela também que traz essa garra, essa determinação. Esse movimento, essa força toda, realmente vem da minha mãe Inhansã, dos meus orixás, que eu nunca abandonei. Quero agradecer a todos que estiveram presentes na festa e na inauguração da Casa Nova de Dona Maria Padilha. Quero agradecer a nova sede, porque foi com muita luta que nós conseguimos hoje estarmos dentro de uma casa. Eu e os meus 70, 100 pessoas que hoje me acompanham. Eu escutei muita gente me criticar e falar que, como eu não tinha uma casa própria, eu não tinha axé. Então, acho que agora vocês vão ter que me respeitar, porque a casa cresceu, a casa está com sede própria e está na Rua Rosalvo Ribeiro, 190. Respeitar e engolir. Eparrei. Respeitar. Eu acho que engolir não, sabe, Pablo? Porque eu não vou tratar as pessoas da mesma maneira que me trataram. Mas eu acho que o respeito, eu acho que eu conquistei. Né? Com livre, com batalha, com luta, com honestidade, porque eu nunca menti para ninguém e eu acho que a mentira não faz parte do cotidiano, mas foi com muita luta que eu cheguei até aqui, foi com muita luta que a gente tem o Benção Mãe e é com muita luta que eu faço tudo dentro da minha vida, porque dentro da minha vida eu sempre tive que lutar para tudo, nada para mim caiu fácil, nada para mim foi dado, para mim tudo foi com muita luta. Então eu acho que nós temos que louvar e louvar muito. É o que eu pedi para os meus filhos de santo na festa de Dona Maria Padilha. Vamos louvar e louvar muito. Porque foi até maior de tudo aquilo que eu esperava que fosse. Axé. Vamos falando de guerra, né? Não falando de guerra lá dos russos, mas sim de nossa guerreira Inhansã, que vai continuar guerreando aí por nós, pelas nossas causas, pelas nossas vidas, né? E axé, vamos lá. Eparrei, oiá. Eparrei, minha mãe Inhansã. Oiá, oiá, ela é dona do mundo. Oiá, oiá, Inhansã venceu guerra. Oiá, oiá, ela é dona do mundo. Oiá, oiá, Inhansã venceu guerra. Oiá, oiá, ela é dona do mundo. Oiá,
vamos, né, falar sobre Umbanda. A Umbanda tem 3 coisas que eu sempre prego para vocês, né, Pablo? Exatamente. Luz, caridade e amor. São essas 3 coisas que você vai encontrar dentro do nosso templo Caboclo Flecha Dourada. A luz, que é a luz que me ilumina, que me guarda, que me guia. A caridade é o tempo que eu dedico todo voltado para a Umbanda. E o amor que eu tenho, que é fenomenal. Eu acho que antes de você fazer qualquer coisa, se você não fizer com amor, não tem sentido em nada que eu faça. Exatamente. Então, possa ser que eu comecei a minha vida muito precocemente, e eu também tive que procurar algumas coisas, alguns estudos, para que eu pudesse estar hoje no lugar onde eu estou. Só que o orixá, mais uma vez eu falo e torno a falar, ele escolhe e capacita a pessoa que ele escolheu. Então, não adianta nós estarmos aqui falando, se você não sente no seu coração, se você não sente a mesma batida que eu sinto, não vai adiantar nada. Então, é disso que nós estamos falando. Me né? dê a gol, viu, minha mãe? Vamos acrescentar mais um nesses 3 itens que você falou? O rumbê, o respeito pelo próximo. O respeito pelo próximo, independente de cor. Eu acho que nós temos que brigar muito pelo aquilo que a gente tem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sou muito contra a data. Claro que eu fico muito feliz em saber que a Alessi Brandão, que foi uma das negras aí que luta muito pelo nós, pelo povo preto, pelo povo, teve que dar uma data, né, e filiar dia 15 de novembro como sendo o dia original da Umbanda. Também temos a Consciência Negra, que é uma semana que se fala dos negros. Que negro que eles falam? Que negro? Porque a realidade do negro é bem outra, né? Nós queremos o direito de ter o nosso museu, os nossos deuses louvados, nós temos direito de ter a história desses deuses divulgada e não como sendo do diabo, sendo a coisa ruim. Eu não sou uma mãe de santo que trago amor, que trago o trabalho em 7 dias, mas eu posso te prometer que todos aqueles que me seguem tenham uma vida mudada e valorizada como direito de cidadão. Isso que é a diferença dentro do meu terreiro. Axé, mãe. É isso mesmo. E aqui no nosso chat, a Tatiane Oliveira, ela cumprimenta. Boa noite, benção, mãe. Benção, padrinho, que sou eu. E benção, Ogã. E ela comenta: a festa da Padilha foi linda. Padilha, ela é fiel. E sauda a Yansan. O Carlos Alberto Xará, que tem o programa aqui na segunda-feira. Carlos! Deseja uma boa noite a todos, com muito axé. A Tainá e o Márcio cumprimentam também a senhora pedindo a benção. Eu quero agradecer a todos, inclusive ao Carlos Xará, que hoje eu estive conversando com ele, falando para ele que eu queria estar no seu programa segunda-feira, porque falar da escola de samba é uma coisa, é uma briga, e é uma coisa que nós lutamos muito de forma de resistência. E ainda trazer a escola Unidos do Peruche, que vai ser a escola que ele vai trazer. É uma escola que coloca os orixás na avenida, é uma escola que fala sobre os nossos orixás com determinação e amor. Xará, o meu carinho e agradecimento para você. Pena que na segunda-feira é o dia que eu estou dentro do terreiro, que eu toco para Dona Maria Padilha, por isso que eu não estarei aqui. Mas estarei em espírito sempre com você. Axé, mãe. E antes de dar a continuidade aqui na nossa caixinha de pontos, o pessoal tá pedindo uma cantiga para nossa mãe Iemanjá. Ai, adoiá, minha mãe Iemanjá. Odoiá, Iemanjá. Odoiá. E saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Saia do mar, linda sereia, saia do mar, venha brincar na areia. Saia do mar, sereia bela, saia do mar, venha brincar com ela. Odoiá, Iemanjá.
Fernandino de Moraes, que teve a primeira incorporação de Caboclo Sete Encruzilhada numa mesa de kardecismo. Então, muitas pessoas brigam e falam, mas a Umbanda começou numa mesa de kardecismo? Sim. Que foi aonde ele não foi aceito, né? Exatamente. Devido ao preconceito, mais uma vez eu falo para vocês, um índio chegar numa mesa de kardecismo, que isso hoje é uma discussão aí para muitos e muitos anos. Eu cresci muitos anos acreditando que quem incorporava entidades de Umbanda eram menos evoluídos, porque eu comecei o meu desenvolvimento no kardecismo, que foi a primeira porta que me abriu. Então, imagina, 1908, o Zélio começou a ter a incorporação de um Caboclo Sete Encruzilhada, ele já teve que quebrar paradigmas, teve que brigar com preconceito, que era o que predominava no momento, era a Igreja Católica, que matou muitos em nome de Cristo, em nome de um paradigma. E nós estamos falando de um Brasil onde estava saindo a escravatura. Então, foi assinado a Lei Áurea, mas aonde que ia ser colocado esses negros? Porque não teve uma preparação para que esse negro entrasse dentro da sociedade. Então, fizeram mais uma vez o nosso roubo. Já começaram a roubar. Roubaram a gente da África, trouxeram a gente para o Brasil. Assinaram a Lei Áurea, continuaram roubando a nossa cultura, porque nós tivemos que acostumar com uma cultura branca, aonde que vai ser colocado esses negros que estavam saindo de uma senzala e que também não foram preparados para tal. Então, assim, sempre fomos lesados e roubados. Eu não quero vir aqui na frente contar uma história bonita para vocês, porque minha vida não é bonita. Eu tenho que lutar para que eu tenha o meu terreiro aberto. Nós temos que lutar contra o preconceito, polícia batendo na minha porta, o porquê que eu estou tocando o atabaque. O atabaque faz parte do rito. E nós ainda continuamos com essa cultura. Então, eu não vou contar uma história bonita para vocês. Gostaria muito daqui os meus netos, os meus bisnetos ou meus tataranetos que venham com uma história bonita. Mas a história de nós, do nosso povo preto, do nosso povo da senzala, ainda continuamos sendo massacrados e roubados. Mas, como nós vamos contar a história da Umbanda, não tem como eu não falar de Zélio. Exatamente. Né? Zélio foi quem começou. O espírito teria espalhado aí pelo Brasil, começou no Rio de Janeiro, né? A incorporação nas mesas do kardecismo, o espírito do Sete Encruzilhada. Caboclo Sete Encruzilhada, né? E antigamente, hoje até que eu não sei pronunciar essa palavra ainda, mãe. Como é? Não sai a palavra. Kardecismo. Isso. Ele hoje evoluiu muito, mas naquela época nem os médiuns lá sabiam como lidar com aquilo. Um índio, porque naquela época era espíritos de médicos, doutores, evoluído, mas como assim um índio? E daí, de então, ele teve que já começar a luta dele e a resistência dele. Sim, porque, na verdade, o nosso povo preto, nós que somos umbandistas, nós que somos candomblesistas, qual nação que você seja, que você se encaixe, nós ainda continuamos brigando por um preconceito imenso. Porque eu acho que isso que eu estou falando aqui, na TV Black Sampa, tinha que ser divulgado na escola, né? Mas, infelizmente, eu trouxe um professor a semana passada, quero agradecer imensamente a ele, porque ele abriu as portas da escola na semana, né, da consciência negra, para que eu falasse de Umbanda. E a minha tristeza foi tão grande, por quê? Porque as crianças olhavam para mim como se estivesse vendo o demônio. Então, não é o demônio, nós não cultuamos demônio, nós não acreditamos no demônio, mas eu acho que isso, se fosse divulgado na escola, se isso tivesse uma abertura maior dentro da sua residência, com os teus filhos, com os teus amigos, a gente não ficava com tanto preconceito.
mãe de santo, pai de santo, zelador de santo, ou tata, como muita gente fala, merece respeito. Nós trabalhamos dentro de uma comunidade muito pobre. Nós temos o dever de trazer os nossos filhos. Eu sou mãe, tenho 5 filhos, 5 meninas carnais, e eu ainda luto com um preconceito imenso referente, porque as mães delas são mãe de santo. Agora, a gente falar de 1920, falar em 1921... eu acho que a gente poderia pensar e analisar que essas pessoas que lutaram, que são os nossos ancestrais, é que abriram as portas para que eu estou hoje. Talvez, futuramente, esse programa não vai ter um peso no dia de hoje para os meus filhos, mas vai ter um peso muito grande para os meus netos, para os meus bisnetos, que vai falar, nossa, minha avó naquela época já lutava por Umbanda. Pega a dica isso, Neto. Pega a dica, quem pegou, pegou, quem não pegou... E pegando esse link, mãe, nós temos nosso Museu do Negro lá no Ibirapuera, né? Museu do Negro lá no Ibirapuera, que passa assim bem brevemente, assim rápido, mostra-se algumas imagens de orixá e de tal, mas lá mesmo também não conta a história da Umbanda. Fala-se do Candomblé lá, bem brevemente, mas não fala da Umbanda. E, como você disse, não é divulgado, como o MASP da vida, como o Museu do Ipiranga, como outros museus que tem aqui em São Paulo, de galerias abertas, de quadro, de estátuas e geral. Mas o Museu do Negro que tem lá no Ibirapuera você passa lá no Ibirapuera para fazer caminhada lá, geralmente ele está fechado. Ele vai abrir na parte da tarde e eu geralmente abro, então, quando tem excursão de escola. Fora isso, não é divulgado na mídia. É divulgado na semana, né? Da consciência semana negra. Da consciência negra, mas não é divulgado. Por que não falam de Inhansã, história tão linda que ela tem, de Xangô, né? Uma história maravilhosa para se contar. Então, naquela época, já em 1921, 1988, 1881 a 1921, foi aonde começaram os primeiros terreiros de Umbanda dentro do Brasil, mais exato, no Rio de Janeiro. Tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Mas, em meados de 1920 e 1930, a repressão das religiões de matrizes africanas foram muito grandes. Então, eles tiveram que ter uma maneira de cultuar a Umbanda e ter suas casas abertas sem repressão. Apesar que eu acho que não mudou muito, né? Nós estamos falando aí de 1920, 1930, mas na festa da Padilha, semana passada, teve a polícia lá na porta. Então, não mudou muito. Muita coisa, não. Eu acho que tem muita coisa ainda para se mudar. Mas eles precisavam, de alguma maneira, de uniformizar a Umbanda para poder continuar e tendo culto, né? Então, por isso que muitas casas resolveram embranquiçar e falar que, ao invés de serem bandistas, eram espíritas, para que a perseguição não fosse muito séria. Foi meio e nós, mascarado, hoje, eles não têm a lei da Inquisição, mas naquela época ainda tinha a lei da Inquisição da Igreja Católica, que as mulheres que incorporavam, mulheres que tinham esse tipo de incorporação, era queimada na fogueira, não é brincadeira. Era chamada como bruxas, né? Exatamente, não é brincadeira. Axé. E exaltando o princípio da origem da nossa amada Umbanda, eu gostaria de pedir uma cantiga para o caboclo em respeito e gratidão aos seus 7 encruzilhadas. Caboclo Sete Encruzilhada, que foi o primeiro caboclo que veio na mesa dos kardecistas para falar sobre a nossa querida Umbanda. Axé. Então vamos falar sobre esse caboclo, um caboclo genuíno, né, da Umbanda brasileiro. Axé. O que caboclo? Caboclo flecheiro, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, ô caboclo, das cores da nossa bandeira. Caboclo flecheiro, tu és a nação do Brasil, tu és a nação brasileira, caboclo das cores da nossa bandeira. Buscar
acabou. Acabou. Xetruá. Mãe, aqui no nosso chat, o Tiago CJ Silva entra e deseja uma boa noite. Aqui também a Tainá sauda a nossa mãe Iemanjá. A Priscila de Lima cumprimenta a senhora. E o nosso amado Carlos Alberto Xará comenta assim: Mãe Regiane, vamos ferver em vários ensaios e festa até os desfiles das escolas de samba. KKKK. E a Tati comenta: verdade, mas a palestra ela foi muito bonita e clara. Esse ano vamos. As escolas têm que abrir... Como que ela escreveu? Tem que abrir as portas. Axé. Ai, muito obrigado. Vamos sim, Carlos. Nós vamos esse ano aí. Quero estar bastante presente na escola de samba, que é uma coisa que eu gosto muito. E a todos os meus filhos de santo, que está aí fervendo o chat, muito obrigado a vocês. Que Yansan abençoe e que todo o povo da rua possa acalentar vocês num momento de escuridão. Axé. Mãe, e aqui também um comentário muito bacana da Tainá Donato. Ela comenta assim: realmente, porque até então acredito que o respeito ao próximo, seja de religião, raça e tudo, vem da educação. Preconceito, ainda mais quando vem da nossa família, dói demais. Demais, mas eu costumo dizer para meus filhos de santo que o preconceito já vem de muitos anos, né? E a nossa religião é uma religião cantada. Os pontos de Umbanda nada mais é do que uma oração, é um louvor para nós. Então, nós precisamos cultuar, mas por que fazer barulho? Por que do atabaque? O atabaque é um instrumento nosso, para nós, é dentro do nosso ritual, é como se fosse a cruz para o católico. Nós precisamos ter o atabaque, as pessoas que soam e vêm trazendo a mensagem. Então, os nossos pontos cantados dentro do terreiro, pontos de Umbanda, nada mais é do que um louvor. É como nós estivéssemos despedindo, agradecendo todas as vezes aos nossos orixás. O atabaque é muito importante para nós dentro do nosso culto. Então, eu gostaria de, mais uma vez, salientar, para que você que estiver aí do outro lado, sentado, para que vamos numa luta, porque os nossos atabaques é muito importante para nós. Não tem como a gente ter uma mesa de Umbanda e não ter o atabaque. Faz parte da nossa doutrina, faz parte do nosso ritual. Faz parte de qualquer religião, né, mãe? Qualquer religião tem uma musicalidade. Tem, né? sim. O católico, ele vai lá, ele toca o violão, o Xexunoe troca lá o sininho, né? O evangélico também tem a banda. Tem a banda lá, tem algumas igrejas que tocam violão, que tem guitarra, que tem bateria. E assim vai outras religiões. Mais uma vez eu falo para vocês, que vocês estão aí do outro lado, vocês têm outra religião. O atabaque, como sendo uma repercussão e um instrumento que veio da África, automaticamente se tem o preconceito. Então, assim, o preconceito que você tem contra a nossa religião é um preconceito posto, é um preconceito de políticas que não temos atualizando o nosso rito. Agora sim, porque a partir do momento que teve Carlinhos Brown dentro de uma TV Globo, me perdoe, né? O atabaque eu acho que teve muito mais. Mas mesmo assim não teve a divulgação, né? Ele tá ali tocando timbal, tocando isso, tocando aquilo. Ele fala que ele é da religião, mas é meio exatamente, porque não temos ainda. Continuamos com grande preconceito. Então, vamos se unir. Você que é da religião, vamos se unir para que a gente possa trazer mais pessoas que toquem não só o atabaque, mas o outro tipo de percussão. Exatamente. E os atabaques é um dos elementos fundamentais, porque ele que traz a essência, ele que traz a energia, ele que traz o orixá, a entidade, em que seja qual nação que for, seja qual toque que for, ele que traz. E quem canta um ponto de Umbanda louva duas vezes, Axé. Né? E o gozado de tudo isso também,
no terreiro, né, além da percussão do atabaque, temos o agogô, né, que tocamos agogô. E é diferente também, né? Quando você vê uma roda de capoeira, que vê aquele monte de gente vendo aquela roda bonita de capoeira, tem o atabaque, tem a gogô, tem o birimbau, mas ninguém fala nada, né? É, mas só que dentro do meu condomínio querem terminar com a roda de capoeira. Eu lido com preconceito e tudo quanto é lado. É 24 horas. É 24 horas. É a minha filha que frequenta a capoeira desde os 5 anos de idade. Querem terminar com a roda de capoeira porque não aceitam o atabaque. Eles chegam cansados do serviço e eles não querem ouvir o barulho do atabaque. Então, assim, gente, vamos show ao preconceito, vamos ter mais conhecimento. É por isso que o Benção Mãe está aqui, para tirar as suas dúvidas e lutar contra o preconceito. Eu quero mais respeito com o povo preto, mais respeito com o meu atabaque, mais respeito com o meu turbante, mais respeito comigo. Eu não tenho como mudar. Não. Se eu mudar minha vestimenta, eu não sou a Regiane. Se eu mudar o meu cabelo negro, o meu cabelo duro, o meu cabelo étnico, não sei que palavra que vocês querem que fala, eu não sou a Regiane. Né? Cabelo não leva a nada, por isso que eu ponho vários apliques, vários turbantes. Cores azul, verde, amarelo, tenho direito. É diferenciado, né? Não é uma coisa normal. Axé. Mãe, e aqui também, antes de voltarmos pro tema, a Tainá Donato, ela fala assim: mãe, pedido do meu filho Gustavo, ele quer que canta a cantiga Maria Padilha, ela é fiel. Ai, axé, Gu, axé. Gu, te amo, viu? Gu, beijo, te ama. Gu, eu estou muito emocionada. Fica tranquilo, meu filho, que a mamãe vai pagar o aluguel esse mês, viu? Porque ele chega lá e ele fala: mãe, olha, a minha pensão. Eu vou dar a minha pensão para casa da Padilha. Axé, Gu, então, beijo, Tainá. Agora nós vamos falar sobre o hino, nós estamos falando sobre como louvar, né, sobre o ponto, mas nós vamos cantar o ponto que louva a Dona Maria Padilha, que é a dona da minha casa, dona da minha vida, a dona do meu caminho. Axé, Dona Maria Padilha. Caminhos, né? Nossa, axé. Axé. Beijo, Maria Aninha, Padilha. Beijo, Jamile. Nossas filhas que estão lá em casa também assistindo nós. E para elas, né? Para minhas filhas Jamile e Ana Beatriz, quero mandar um beijo imenso para vocês e falar que nós estamos juntos na capoeira. É uma causa que eu brigo, sim, muito, porque minha filha é capoeirista desde os 5 anos de idade, 4 anos que ela luta capoeira. E nós brigamos pela capoeira há muito tempo, dentro do meu condomínio, até mesmo no centro da cidade, que elas gostam de ir, para poder jogar capoeira no domingo. E nós estamos juntos nessa luta. Capoeiristas, sim. Atabaque, sim. Axé. Axé. Beijo, Larissa. Beijo pra Larinha, Issa também. A Roger e Bruno, que estão lá também assistindo nós, e a todos do terreiro. A Issa eu nem preciso falar, né? Porque é a Issa que me controla. Mãe, tá falando muito. Mãe, tá falando pouco. Essa câmera, a câmera 2. Axé. E vamos louvar a nossa rainha, axé? Axé. Laroí, Maria Padilha. Laroí. Laroí, Padilha. Maria Padilha é fiel. É ouro que cai do céu. Maria Padilha é fiel. É ouro que cai do céu. Amor, 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 amor. É uma palavra pra quem sabe dar valor. Amor, 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 amor. É uma palavra pra quem sabe dar valor. Maria Padilha é fiel. É
Você sabe que tão importante os pontos de Umbanda dentro do nosso terreiro, que quando a Dona Maria Padilha chega, até mesmo quem vai a primeira vez para poder participar da casa, ela sempre fala o seguinte, que quando você canta, você louva 2 vezes. Se você não sabe cantar, bate o pé. Se você não sabe bater pé, bate palma. Mas que toda a alegria que emana aquele ambiente fica maravilhoso. Axé. Com o som do atabaque e o som dos coros. Então, o José Manuel Alves, que fez a letra, e o Dalmo de Andrade Reis, que fez a música, foi oficializado o hino da Umbanda, né? Axé. Que foi em 1961. O hino da Umbanda foi feito para ter um hino, para que representasse a nossa espiritualidade, aquilo que nós acreditamos. Então, agora vamos cantar o hino da Umbanda. Né, Ogan? Axé. Vamos louvar o nosso hino da Umbanda. Salve a nossa Umbanda. Salve a nossa Umbanda. E Saravá. refletiu A luz divina, cheio de esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve ao Salve a Umbanda. nossa Salve a Umbanda. Umbanda. Olha só, esse hino foi feito em 1961. Olha o tempo, 1961. E nós 7 acreditamos... anos antes. Nós Nasceu. acreditamos mesmo, né, que é um conceito de um Deus supremo, denominado Olorum ou Oxalá. Nós cremos numa alma, na imortalidade da alma. Nós acreditamos na reencarnação e nas leis kármicas. E acreditamos também nos orixás. Todos os elementos naturais da natureza. Axé. Então, nós acreditamos dentro da nossa ceia, dentro da nossa cerimônia, que a Terra veio para ajudar as pessoas. Os guias, que são considerados a entidade, ele vem trazendo uma força e encadeia cada um o seu trono. Então, nós acreditamos, sim, num Deus supremo, que é o Olorum ou Oxalá, mas nós acreditamos também que tem vários deuses e que cada deus tem um trono dentro da natureza. Exatamente isso, mãe. É como se fosse aquele trabalho de formiguinha que nós sempre falamos. Não é que nós louvamos Xangô que a gente esquece de Deus. Não. Todos estão ligados a um caminho só, não é? Cada um tem sua Exatamente. parte, né? Cada um tem a Cada um sua tem sua parte parte dos seus elementos naturais. para poder evoluir. Então, nós acreditamos, sim, em tronos. Nós acreditamos nas naturezas. Sim. E essas naturezas têm os seus deuses. Esses deuses que nós cultuamos, esses orixás, inquices, vodum, aquilo que a sua linha, né, a sua nação acredita. E é isso que a gente prega dentro do nosso terreiro. Axé, mãe. E aqui, aproveitando esse gancho, falando sobre essa questão dos orixás, aqui temos uma pergunta da Tainá Donato. Ela pergunta assim: qual é a diferença entre os falangeiros e orixá na Umbanda? Então, né, Casa pra casa, isso né? é uma pergunta, né, Tainá, muito séria, de muita discussão. Muitos acreditam que dentro da Umbanda não se recebe orixá, se Recebe o cultua caboclo, falangeiros. Falangeiros que vêm em nome do orixá.
Eu não gosto de discutir sobre isso, porque eu acredito que o orixá, como ele é o vento, ele não tem nação, ele não tem língua, ele não tem casa, ele chega. Mas isso é uma discussão muito grande que não vale a pena a gente levar. Mas eu quero que vocês estejam cientes que o orixá é o vento. E ele, quando ele se sente necessário, ele se faz presente na nossa vida, sim. Eu acredito, sim, que o orixá ele venha no momento da nossa necessidade. Aquilo que nós estamos precisando no momento. Quando eu estava no hospital, sou de Inhansã. Todo mundo sabe, minha mãe, provedora da minha vida, da minha cabeça, de tudo aquilo que eu acredito. Mas naquele momento que eu estive no hospital, eu tive uma presença muito fiel de Oxum. Axé. Axé, mãe. Então, é assim, é uma discussão que não vale a pena a gente levar, que vale a pena a gente cultuar e a gente respeitar. Axé, mãe. E aqui também o filho de santo da senhora, amado filho de santo, que eu ainda estou na quizela com ele, que é o César, que eu vou falar ao vivo. Um abraço, César. Pede para que o Ogan cante uma cantiga pro Tiriri, que é o dono dos caminhos dele. O dono dos caminhos dele. Isso que é bom. Vocês aprenderem a cultuar, aprender a cantar. Axé. Laroê, Seu Tiriri. Seu Tiriri ganhou um obé de prata. Seu Tiriri ganhou um obé de prata. Pra cima ele ajuda, pra baixo ele mata. Pra cima ele ajuda, pra baixo ele mata. Seu Tiriri ganhou um obé de prata. Seu Tiriri ganhou um obé de prata. Pra cima ele ajuda, E pra baixo ele mata. pra cima ele ajuda, E pra baixo ele mata. Seu Tiriri ganhou Para o eixo, um obé de prata. Seu Tiriri ganhou. um obé de prata. Pra cima ele ajuda, pra baixo ele mata. Pra cima ele ajuda, pra baixo ele mata. Laroê, E seu foi Tiriri. tão bom, Ogan, você ter cantado esse ponto, porque quando a gente fala em termos de matar, gente, não é matar a pessoa, tá? É matar a maldade, é Sim. matar a ignorância, é matar Axé. o negativo que existe dentro de você. É isso que nós cultuamos. Nós não queremos matar ninguém, longe de nós. Nós queremos vidas e vidas e vidas. Mas naquele momento, nós estamos matando tudo aquilo que for maldade, tudo aquilo que for negativo, tudo Axé. aquilo que nos faz mal. Axé, mãe, exatamente. E antes de voltar aqui pro nosso tema, também na nossa caixinha de perguntas, tem pedido para cantar para os nossos amados boiadeiros. Axé. Olha. Boiadeiro, Xetruá, Xetruá, boiadeiro. Xetruá, caboclo. Cheio, acabou. Xetruá, caboclo. Cheio, posso cantar? Pode cantar, vamos ajudar nós Eu aí. andei por esse mundo de Deus. Eu andei por esse mundo de Deus e trabalhando num grande sertão, muito cansado com meu gibão. E a chuva caiu, meu corpo tremia, bate forte trovão. Eu descansava e nos pés a Jurema me deram meu nome, é boiadeiro. E a demanda é pau, aroeira, os caminhos que eu andava. Aroeira, Já saudei Luanga, aroeira, filho de Gangazumba, aroeira. A demanda é pau, aroeira, os caminhos que eu andava. aroeira, Já saudei Luanga, aroeira, filho de Gangazumba, aroeira, e a demanda é pau, aroeira, os caminhos que eu andava. aroeira, Eu já saudei Luanga, aroeira, filho de Gangazumba, aroeira. Tito Cabu. Cheio, acabou, cheio, barrumba, Cheio, cheio. Marumba, cheio. Nossa, soltou a voz aí, Tua né? voz hoje, hein? Ai, Eu que amo boiadeiro, né? lindo. Bonito, Pablo. Me emocionou agora, cantou pra mamãe. Viu, ó, gente, fica aí a dica. Sei cantar, fazer macumbas e a Ah, comida. sim, que eu vou casar, né? Vai casar. Vai Aí casar, temos que falar sim. do nosso quadro. do nosso quadro. Exatamente, está em, como se diz, em projeto.
pronto para colocar em prática. Tá tudo já no Já no escolhemos papel, o nome, né? O nome nome já foi escolhido, né? já está como tópicos da nossa próxima pauta para a nossa reunião do próximo programa. Axé? Axé. Hoje eu quero agradecer, né? Só agradecer a TV Black Sampa. Hoje eu só tenho a agradecer. E nós continuamos aqui na nossa história, né? Na Umbanda a gente cultua, sim, orixá, tá? Lá que nós temos Oxalá, nós temos Xangô, nós temos Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Inhansã, Omolu e Nanã. São 7 linhas de Umbanda, como o povo costuma dizer. A linha de Oxalá, que nos alimenta, a nossa linha religiosa. Linha de Iemanjá, que é a linha do povo da água. Linha de Xangô, que é a nossa linha da justiça. Linha do Ogum, que é a linha das demandas. Linha do Oxóssi, que é a linha dos caboclos. Linha de Ori, que tem as crianças. E linha de Orumã, que é a linha das almas. E pegando esse link aí, né, mãe? Essa linhagem dos caboclos, de orixás, é onde que entra os falangeiros, né? Aí é onde eles falam que na Umbanda não chega o orixá, eles chegam como falangeiros. Axé, que seria... e isso também é muito curioso. Quando eu era novinho ainda, lá atrás, eu fui visitar uma casa e era festa do Ogum. E o macumbeiro, quando vê lá o convite festa do Ogum, já pensa o quê? Na comida, na feijoada. E assim eu fui. Recebi o axé e também pensando na feijoada. Quando eu cheguei lá, a mãe de santo aí começou a tocar para caboclo e para Ogum. Logo quando eu cheguei lá, a mãe de santo incorporou, se vestiu-se com as paramentas de Ogum. Porém, ele fumava o charuto e falava. E isso, eu fiquei muito inquieto, e eu até mesmo com aquele meu pensamento ignorante, não, mas isso tá errado. E eu fui atrás para saber. Há casas, há doutrinas e doutrinas. Especificadamente naquela casa, eles recebiam os falangeiros. Então, aquele caboclo trazia a energia do Ogum. Aquele caboclo se plasmava na energia do Ogum. Porque muito tempo atrás, é que agora não se cultua mais, mas há muitos anos atrás, eu não sei se o Ogum vai lembrar. Nas casas de Umbanda tinha o dia da gira do Ogum, sim. Aí vinha Ogum Beramar, Ogum Megê, Ogum Begê. Uma falange do Ogum rompe-mata. E provavelmente esse rompe-mato é o falangeiro desse Ogum que a mãe de santo recebeu. Ogum que esse falangeiro que recebeu. Então, assim, as pessoas tendem a julgar muito, né? E aí as coisas vão se diminuindo. Mas na minha época, quando a gente ia para a gira de Umbanda, eu acredito que ainda tenha muitas casas que ainda cultuam. Tinha uma gira só do Ogum. E logo depois que eu fui para casa com esse pensamento ignorante, e eu fui, estudei, depois eu voltei lá e consegui enxergar a doutrina e a casa com outros olhos. Era uma Umbanda raiz, assim, onde a assistência fica de piso, mas aonde toca, a mãe de santo falou, aqui o meu santo pediu para colocar a terra batida. Então, tocava aquela terra, sabe, de barro antigo, isso. E é isso, o Benção Mãe, ele une. Então, aqui sempre a gente vai falar de respeito. Antes de você chegar na minha casa para querer apontar, chega na minha casa para querer receber axé, para querer louvar, né? Porque nós não estamos aqui para julgar, não, gente. Nós estamos aqui porque eu acredito que a gente tem uma história para se contar. Então, eu acredito que o programa Benção Mãe é exatamente isso, é para unir todos, unir esse povo, para que a gente possa ser mais unido e chegar num bem comum, que é o nosso Pai Oxalá, como o hino da Umbanda mesmo prega. A bandeira de Oxalá, independente de qual jeito, de qual forma que você cultua. E também você que for visitar a casa também de qualquer... pai de santo, homem de santo, ou qualquer terreiro que você for, vá também para levar o seu axé também, não para ir lá para criticar, né? Mas também, da mesma forma que você recebe o axé da casa, você também vai até a casa também para levar axé. E o axé que você pode levar é o respeito, a alegria e
e confraternizar com aquele povo, com aquela entidade, com a entidade que estiver em terra, você também vai estar levando o seu axé. Axé, já. Queria agradecer muito a presença do J Sintonia E do Fantasma da Rima. e do Fantasma da Rima, né? Axé. Eles estavam aqui prestando atenção no nosso programa, assistindo com a gente. Eles fazem o rap. E eles estavam num programa antes que o nosso. Então, eu quero agradecer imensamente aí por vocês estarem conosco, né, na TV Black Sampa, e ter ficado esses instantes aí ouvindo o nosso tema e brigando também conosco. E já faço o convite para que você possa estar no nosso programa levando também esse som maravilhoso que é o rap. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Eu acho que a gente poderia, Nico aqui, que você conhece os caras do rap, a gente poderia ver alguém que faça um rap enaltecendo os nossos orixás. Olha lá, o Nico conhece. Já tem? E pra vir aqui? E para vir aqui? Boa. Quero que Axé, venha aqui no axé. programa Boa. Benção Mãe para cantar também e exaltar os nossos orixás em sintonia com o rap. Axé. Axé. Mãe, aqui temos também uma pergunta da Bruna. Bruna Assunção. Na verdade, ela tem duas perguntas. A primeira é assim: eu tenho uma pergunta. Sabe que eu já fui católica e lá acredita em Jesus. Como que funciona na Umbanda? Como que ela escreveu? Eu já ouvi que acredita também. Ele foi só mais um médium? Então, Jesus Cristo, quando ele andou na Terra, né? Porque Jesus Cristo, ele andou realmente na Terra. E eu, Regiane, tá? Não sou formada, estou falando o que eu acho. Eu acredito que ele tenha sido um médium, sim. Eu também. Até mesmo por algumas passagens que são ditas na Bíblia, o mar, né, vermelho que ele abriu, ou até mesmo naquele momento que ele fala da multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. Isso tudo é uma forma espiritual que eu acho que, no momento, ele fez essa trajetória na Terra. Então, não quero de briga, porque quando a gente fala isso, a gente entra numa polêmica muito grande. Porque os católicos não acreditam que Jesus Cristo era espírita. Então, a gente vai mexer com coisas muito maiores do que a gente tem essa pretensão. Porém, eu acredito, sim, que ele foi uma pessoa muito espiritualizada, até mesmo porque ele, como rei dos reis, ele poderia ter vindo e andado só no meio do reinado. E ele veio, como ele mesmo falava, ele estava no meio dos pobres, no meio das prostitutas, no meio dos leprosos. Ele veio para realmente revolucionar. Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que eu cultuo e que eu admiro muito. Axé, mãe. E aqui também ela pede para a senhora uma dica para quem está se iniciando na Umbanda, quem está conhecendo. Ela, particularmente, é uma amiga minha, estudou comigo. Ela era super católica, veio de um berço católico. E ela me acompanhando na minha vida, ela viu a minha evolução. E quando ela mais precisou, ela recorreu a mim, pediu ajuda. Também é minha cliente de cartas. E ela gostou muito da casa, a Padilha tocou muito, muito ela. Ela fala isso, o seu Zé tocou muito. E ela gostou e ela quer alguma dica. Bruna, primeiramente, boa noite, né? E eu agradeço você pela essa escolha. Mas venha para a Umbanda de coração aberto. E o que eu digo coração aberto? Com olhos espirituais. Porque você tanto vai encontrar coisas positivas, que vai te agregar muito, como as coisas negativas. Então, assim, eu acredito que quando a gente vai com amor, amor se quebra tudo. Se quebra o ódio, se quebra a demanda, se quebra tudo. Então, venha com amor e aprenda para que você possa ter uma evolução. A Umbanda, ela não prega jamais que existe o demônio ou aquelas pessoas que vão te
automaticamente te julgar ou automaticamente te condenar. Ela acredita numa lei de evolução. Até mesmo pelos problemas que nós passamos, nós acreditamos que não são problemas. São algumas coisas que nós estamos passando naquela vida, naquele momento, para que a gente cresça. Eu cresci muito esses 14 dias que eu estive no hospital, no leito de hospital. Então, eu não acredito que tenha sido um castigo, eu não acredito que tenha sido uma demanda, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tinha que estar lá, naquele momento, daquela forma. Então, é isso que eu passo para vocês sempre. Axé, mãe. E um conselho meu que eu sempre dou para qualquer... Eu tenho bastante amigas evangélicas e eu sempre falo... quando nós olhamos a religião com olhos espirituais, assim como a senhora mencionou, nós estamos realmente seguindo aquela energia, seguindo aquele inquice, aquela entidade. Por que muitas pessoas entram e acabam saindo? Porque não colocam foco naquilo que procura, foco em Oxalá, foco na sua prosperidade, então foco não no humano. Foi ótimo você ter falado isso, porque muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é você estar bem de vida, estar bem de situação financeira, não estar com dívida, ter um carro zero na porta. Eu acredito que prosperidade não seja isso. Isso é apenas uma consequência de trabalhos efetuados na sua vida material. Eu acredito que quando você olha com os olhos espirituais... e você vê a prosperidade, é quando você consegue enxergar o defeito do outro e se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que nós estamos muito longe das pessoas procurar prosperidade, porque a prosperidade, de qualquer forma, não é só para si. Até mesmo porque, quando a gente tem um terreiro de Umbanda, nós acreditamos no algo coletivo. Então, se você já está com o pensamento que a sua prosperidade só é para você, você já não tem como estar dentro de um terreiro de Umbanda. Porque tudo que tem dentro de um terreiro de Umbanda é no coletivo. Então, você só está pensando em você. A partir desse momento que você abre o horizonte e começa a pensar de outra forma, aí sim você está olhando com os olhos espirituais. Então, maneiras diferentes de pregar, maneiras diferentes de pensar. E às vezes, a gente está passando por problemas hoje mesmo. Vou falar hoje. Eu fiz uma visita. E a pessoa estava numa alegria tão grande, num axé tão grande, numa prosperidade de vida tão grande, que eu saí de lá muito melhor do que eu fui fazer a visita. E ela não estava morando num palácio, ela não estava morando numa casa, ela não estava morando num carro na beira da porta dela maravilhoso, ela tinha acabado de sair do hospital. Então, prosperidade, gente, para algumas pessoas só se indica bens materiais. Eu vejo isso nitidamente dentro da nossa religião. Eu parei de ir para o terreiro porque a minha vida regrediu. Regrediu como? Eu perdi meu emprego, a vida não é isso. Perder emprego, perder marido, perder amigo, vai perder sempre, tanto na igreja católica, como no evangélico, como dentro da matriz africana. Você precisa fazer uma autoavaliação dentro de você, para ver aquilo que você está pregando, aquilo que você está dando. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente está numa situação que a gente olha para aquela pessoa, como eu vi hoje, a gente pensa assim, meu Deus, como ela sorri. Mas ela estava sorrindo, feliz e cantando. Sinceridade, você sinceridade nos olhos da pessoa, sabe? É completamente diferente, porque às vezes você entra dentro de um palácio e a casa é toda triste, é toda fria. Exatamente. Então, é muito difícil você falar de prosperidade, porque os olhos dos seres humanos, eles só acham que prosperidade é casa, é carro, é vida próspera, um bom emprego. Bobo é aquele que acha que vai para Umbanda para ir atrás de bens materiais. Ou então, né? Ai, mãe, eu fiz um trabalho com a senhora, já faz 7 dias e não aconteceu nada. E já muito difícil, a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela vai dar o caminho. Infelizmente, nós das religiões de matriz africana, nós só somos procurados quando a pessoa está precisando muito. Depois que ela consegue a graça alcançada, ou ela consegue, ou ela acha que ela também não conseguiu, ela acha que não deve cultuar mais. Então, isso também é um erro da gente. Porque nós também, em algum momento, deixamos transparecer que nós temos que fazer milagre. Milagre não é feito.
Milagre é sentido, milagre é seu joelho também ajoelhado para rezar. Oração. Igual eu falo para eles, não adianta vocês ir para o terreiro com a guia dentro do pescoço e um coração pobre e uma mente que não abre. Eu acho que você tem que rezar, você tem que louvar, fazer seus banhos de erva, acreditar naquilo que nós estamos falando para depois vir. Eu acho que tudo é consequência. Igual quando nós começamos a cultuar, a gente não tinha nada. Axé. Nada. Como diz nossa querida Maria Padilha, um terreiro é um pronto-socorro. É um pronto-socorro espiritual. Pessoas que necessitam, um pronto-socorro espiritual. Que existem vários tipos de doenças, várias pessoas com vários problemas, e a gente está ali para estar acolhendo essas pessoas. Mas vá com seus olhos espirituais, porque coisas erradas, dificuldades, vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins, e se você for com os olhos espirituais, você não vai ver essas coisas negativas, e sim aquela coisa positiva que vai agregar em sua vida e vai fazer você seguir em diante ali naquela casa que você escolheu. Seguir adiante quando você está caído, quando você está, sem caminho, necessitado. E a prosperidade é você sorrir, é você estar feliz, é você ter saúde, é você ter ânimo para poder trabalhar. Isso que é uma prosperidade. Né? Mas as pessoas, infelizmente, estão muito longe de ter esses olhos espirituais. Axé. Mãe, aqui o Matheus, ele pergunta assim para a senhora. Primeiro, ele cumprimenta a senhora. Boa noite, mãe. A bênção. Para a senhora que veio de outra nação, o que achou de diferente dentro da Umbanda? Então, exatamente isso. Porque na Umbanda a gente não fica fechado apenas de uma coisa, né? E eu encontrei na Umbanda o meu renascimento. Eu acho que aquela Regiane de antigamente é completamente da Regiane que está agora. E eu ainda tenho muita coisa ainda para poder trabalhar. Regiane. Estou falando de Regiane, não estou falando de mãe Regiane. Eu acho que de Regiane eu ainda tenho muita coisa ainda para mim trabalhar e os orixás ainda trabalhar muito o meu eu ainda. Axé. E aqui, Sérgio, na nossa caixinha de perguntas, o seu filhinho amado, Márcio de Oxalá, pede uma cantiga para os nossos Marcinho. Amados marinheiros. Axé. Axé. Vamos cantar os marinheiros, né? Nossos queridos marinheiros. Ô marinheiro, 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 só quem te ensinou a nadar, marinheiro, só. Ou foi o tombo do navio, marinheiro, só. Ou foi o balanço do mar, marinheiro, só. Lá vem, marinheiro, só. Seu mulherzinho, marinheiro, só. Todo de branco, marinheiro, só. Mulherzinho, marinheiro, só. Ô marinheiro, 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 só. Ensinou a nadar, marinheiro, só. foi o tombo do navio, Marinheiro, só. o balanço do mar, Marinheiro, só. lá vem, Marinheiro, só. tudo de branco, Marinheiro, só. seu bonezinho, Marinheiro, só. bonezinho, Marinheiro, só. salve, paz, salve, Salve, Maria. Mãe, aqui, axé. Aqui, antes de entrar no tema, a Jéssica Loira, Jéssica Nadeu, a loira que frequenta lá a nossa casa, ela fala que está assistindo o programa, manda um beijão para a senhora, fala que o programa está maravilhoso. E ela pede para a senhora explicar um pouquinho sobre a quaresma na casa da senhora e dentro da Umbanda, que ela não conseguiu acompanhar nos últimos dias. Ah, então, a quaresma para nós, dentro da Umbanda ou dentro do meu terreiro, né? Porque a gente falar sobre outras pessoas é complicado, aquilo que eu cultuo. Nós cultuamos dentro da Umbanda uma quaresma completamente diferente, tá? Porque a quaresma, ele é um calendário católico, né? E nós, dentro do nosso terreiro, cultuamos a quaresma, sim. Porque no tempo em que começou a quaresma, que foi cultuado a quaresma dentro da igreja católica, os terreiros eram fechados. Por que eram fechados? Porque naquela época existia a lei da Inquisição. E era necessário porque eles matavam mesmo, colocavam fogo. Então, muitos terreiros ficam fechados na quaresma. Só que nós, hoje, nós já temos essa liberdade de expressão, mesmo pouca,
difícil, mas nós temos, nós podemos cultuar os nossos tambores na quaresma. Porém, os nossos filhos de santo ficam todos com contregum, e eu ensino eles a fazerem uma penitência, para que eles possam pensar e analisar esses 40 dias e refletir na vida deles. Claro que eu também não acredito que todos levam à risca, mas a gente procura, a esses 40 dias, ficar mais retirados e pensar e refletir mais na vida. Dessa forma, você está exercitando sua fé, né? Quando você faz uma penitência, você está exercitando a sua fé em cima de de um propósito que você tenha. Propósito, um agradecimento, Isso. alguma coisa que você sabe que você tem que mudar. Teve um dia que eu estava conversando com uma senhora, eu achei ela, assim, a dona Geni. Foi uma senhora, assim, que acompanhou a minha infância, uma senhora que era da igreja evangélica cristã do Brasil, muito rígida dentro da igreja, e ela falou uma coisa que eu levei para a minha vida inteira. Ela não conseguia parar de fumar. Por mais que ela tentasse, ela não conseguia. E um dia, uma irmã da igreja muito tradicional, porque a Cristã do Brasil é uma das igrejas mais tradicionais de São Paulo, Congregação Cristã do Brasil, a irmã não trocou bênção com ela, porque ela estava com um cigarro na mão. E aí ela olhou para mim, eu era menina, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, estava na rua jogando bola. Tempo. Ela olhou para mim e falou assim, nossa, coitada, mal sabe ela que quem vai me libertar do meu vício é Deus, não é o ser humano. Se Deus ainda não autorizou que eu parasse de fumar, é porque Deus tem um propósito na minha vida. E isso eu levei para a minha vida inteira. Porque as pessoas tendem a te julgar e julgar as pessoas dentro do terreiro. Só que mal sabem eles que todos que estão dentro de um terreiro é um propósito. Então, é isso que eu prego agora na quaresma. Antes de vocês julgarem o irmão, antes de vocês acharem que quem está incorporado, quem não está incorporado, ai, porque o fulano não está com a roupa, outro, ai, porque tem tudo isso dentro do terreiro também. Tudo. Eu falo para eles que eles não têm direito de falar nada. Porque a gente não sabe o porquê que aquela pessoa está ali dentro do terreiro. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E quem vai mudar eles é o próprio orixá, que vai mudando e cultuando eles. Porque eu também mudei. Eu também não fui, eu não era igual. Se você me pegar a minha incorporação de quando eu comecei no terreiro de Umbanda para agora, tem uma grande diferença. Para tudo tem um propósito, uma caminhada. Ninguém nasce pronto. Ninguém chega lá no terreiro e fala assim, olha, eu vou ser mãe de santo, já estou pronta, tenho uma escola, uma faculdade. Não existe isso. Então, o que eu prego para eles agora é para que eles meditem sobre a vida deles. Meditar sobre a sua vida, sobre aquilo que você acha que você tem que consertar. A quaresma, né? Não é, quando você fala das pessoas fazerem um voto, nada é feito sem o coração. Então, eu vou deixar de comer, uma fruta. Tá, mas você vai deixar comer essa fruta por quê? E, na verdade, o católico mesmo ele faz esse voto, né? De ficar os 40 dias sem comer a carne. Sem comer uma carne vermelha. Então, ele é um propósito que ele está fazendo. De não comer a carne vermelha. Quando chegar o domingo de Páscoa, ele vai estar comendo aquele peixe ou vai estar liberando já para estar comendo carne. E é um propósito que ele está fazendo. Ele é um católico que está fazendo um propósito de não comer esses 40 dias carne vermelha. É um propósito que ele está fazendo também. Então, mas um propósito, Ogan, que tem que ser feito de coração. De coração. Meditar. Sim, né? primeiro... E meditar. Igual as pessoas que fazem jejum. Por algum motivo, elas têm o porquê de fazer o jejum. É um propósito. É um propósito. Então, dentro do terreiro, a gente também tem propósito. Se seguem, ai, mãe de santo, na sua frente segue, por trás não segue, não é para mim, gente. O orixá propósito que vocês fazem não é para mim, é para o orixá. Então, quem está achando que está sendo, mas estou enganando a mãe Regiane, bobagem, não é para mim, eu não estou sendo enganada em nada, porque eu sou ser humano errado igual vocês, pecadores igual vocês, não tem diferença. A diferença é que eu estou lá como dirigente atualmente. Mas vocês já pararam para pensar que se o senhor falar assim, amanhã, em Anção, falar assim para mim, você vai perder tudo, vai perder sua casa, perder a casa, perder tudo, vai ficar na rua. Aí eu não tenho mais orixá, então? Não.
Axé. Eu coloquei um propósito pra arrumar um namorado, a senhora sabe, Eu né? sei. Brincadeiras à parte, mãe. Aqui, a filha de santo da senhora Bruna Oliveira pergunta assim: mãe, como devemos agir diante ao preconceito que sofremos na religião? E também ela fala assim: eu estou assistindo, agradeço a mãe, eu só tenho a agradecer hoje. Fala aí, Pablo, ao vivo. Fala. Ela tá aqui emocionada. E ela fala que a senhora é uma mãe que sempre acolhe o seu filho. E que hoje a palavra dela, hoje sempre será reconhecimento. Bênção, mãe. Bênção a todos. Eu amo muito vocês. Ai, obrigada, Bruna. Obrigada. Eu também amo muito você. Agora eu vou falar uma coisa, né? Há um tempo atrás, eu já tinha ido em vários terreiros. E eu tinha uma ilusão, assim, muito grande, quando eu tivesse meu terreiro, que eu queria que as pessoas se sentissem acolhidas. Porque é horrível você chegar num lugar e você ter que estar lá e você não sentir esse acolhimento. Então, quando os meus filhos de santo falam para mim: nossa, mãe, eu me sinto tão acolhida na sua casa, eu fico muito feliz, porque independente se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu acendo uma vela para cima, se eu acendo uma vela para baixo, a minha missão de vocês se sentirem acolhidos, eu já estou fazendo, que era aquilo o meu propósito, de vocês se sentirem acolhidos, abraçados, de vocês não se sentirem sozinhos, porque muitas vezes eu já estive em vários terreiros e eu não fiquei porque eu não me sentia acolhido, eu não me sentia aquilo ali que era a minha família. Então, quando uma pessoa me procura e fala: mãe, eu estou saindo do seu terreiro porque eu não me sinto acolhido, eu falo: vai. Vai com fé, eu não acho ruim, eu não fico triste. Bobagem das pessoas achar que eu fico triste. Não fico, porque o terreiro ele tem que ser, primeiro, você se sentir acolhido. Depois, aos poucos, ele vai te trabalhando e vai te evoluindo e vai te alimentando daquele alimento espiritual que você necessita. E essa semana, desculpa. E assim, Bruna, quanto ao preconceito, filha, eu vou falar para você, o preconceito vai existir sempre. O preconceito está plantado dentro de corações que não têm olhos para a espiritualidade. Como eu falei para vocês no início do programa, está muito longe das pessoas ter olhos espirituais, muito longe. E essa semana a gente tivemos um grande exemplo, né? De uma pessoa ser acolhida dentro do terreiro, né? Que aconteceu com o rapazinho lá, brigou com a namorada e bateu no nosso portão lá, né? E foi acolhido. E é dessas pessoas que a gente se alimenta, que a gente estamos no caminho certo, né? Que dá força para nós continuar, que nós estamos no caminho certo, porque essas pessoas estão sendo acolhidas. Henrique, eu vou falar para você pode ter sido uma coisa simples, pode ter sido, briguei com a minha namorada. Não, mas ele é a primeira pessoa que ele lembrou foi da Mãe de Santo, foi do terreiro dele. Terreiro. Então, assim, é isso que é a minha missão. A minha missão na Terra não é fazer a macumba mais certa e nem ser a Mãe de Santo correta, ter ritual. Não, não é isso, porque eu não estudei para isso. É isso que eu quero que vocês entendam. A minha missão é que as pessoas se sintam acolhidas dentro da minha casa, que elas se sintam amadas, que elas se sintam fortalecidas no momento que elas estão, no momento difícil, que elas saiam da minha casa com a certeza de não estarem sozinhos. E isso faz uma total diferença dentro de um sacerdócio. Axé. Então, eu não quero ser a Mãe de Santo mais sabedora. A Regiane sabe todas as mandingas, a Regiane sabe todos os credos. Eu não quero isso porque eu não tive isso. Eu não tive ensinamento de ninguém. Mas eu acho que a minha missão eu estou cumprindo muito bem. Axé. Mãe, e antes da gente voltar, antes da gente ir para as cartas, eu também gostaria de mencionar as variações da Umbanda, né? As vertentes, né? Isso. Eu acho que a gente demorou um pouco para falar sobre isso, porque a Umbanda é uma coisa assim muito grande, tá? É muito extenso. E eu não gosto muito de ficar seguindo textos e textos e textos, porque eu acho muito cansativo. Então, se a gente coloca aquela didática dentro do nosso dia a dia, fica mais fácil da pessoa aprender. Porque se eu ficar falando data, a pessoa não vai entender, vai ficar algo muito cansativo. Agora, se eu trouxer aquela Umbanda de Zélio para o nosso dia a dia, nós vamos ver que já passaram séculos e séculos e séculos e ainda mudou muita pouca coisa.
Mas mudou, graças a Deus, né? Mudou muitas coisas, que hoje uma mesa branca tem uma vertente de várias entidades ali no meio, ali, como um caboclo, como um preto velho, como um baiano, como uma pombagira, como um Exu, ele está tudo envolvido na mesma mesa, né? E antigamente o nosso amigo foi criticado por querer receber um caboclo numa mesa branca. Então, hoje nós temos a Umbanda Branca, que é a Umbanda tradicional, que foi a vertente de Caboclo Sete Encruzilhada, com o pai Antônio, e o Orixá Maiê, né, que é através de Zélio Fernandino de Moraes, que foi considerado o início da Umbanda. Temos a Umbanda também na mesa branca, que é a Umbanda kardecista. Essa vertente ela tem forte influência do espiritismo kardecismo, tá? E ela também é cultuada, é praticada, desenvolve giras, mas também não tem o som de atabaques, tá? Essa Umbanda é uma Umbanda mais ligada no espiritismo e não tem o som do atabaque. A Umbanda Mirim, que ela é fundamentada e dirigida por um caboclo mirim, do médium Benjamin de Figueiredo, e ela surgiu em 1924, com a fundação de Tenda Espírita Mirim, no Rio de Janeiro. A Umbanda Popular, que é a Umbanda Cruzada, que é uma das antigas vertentes, é um resultado de um processo, né, da Umbanda com as casas antigas dos Morro Carioca. A Umbanda Omolocô, que é a Umbanda traçada, que ela vem também como uma união também segmentada no Rio de Janeiro, do médio Tancredo da Silva Pinto, Tatá Tancredo, e ela traz como a Umbanda das Almas e, Angola, e Rituais da Angola, que é uma Umbanda traçada. Umbandomblé, também, né, que é uma Umbanda juntamente com as casas de Candomblé, aonde tem também a união dos caboclos e aonde tem a prática do candomblé dentro das suas sessões de Umbanda. Muita gente critica, muita gente fala que não existe, que é isso, mas cada um segue aquilo que o seu coração designa, aquilo que você acredita, com o seu zelador de santo, o seu pai de santo, e nós não estamos aqui para poder discutir. Axé, mãe. E antes de ir para as cartas também, gostaria de pedir uma cantiga para a nossa amada Oxum, louvando também o amor, a caridade, toda essa fraternidade que Mamãe Oxum traz e então, na sua energia. E antes de falar de Oxum, eu queria falar uma coisa que eu falei no programa passado, que é sobre o preconceito, né? E o preconceito, né, quando a gente foi estudar, porque a gente também está estudando, a gente está tentando se adequar para que o nosso terreiro fique mais politicamente guardado, nós tivemos uma grande surpresa, que foi através da Umbanda que houve a lei atual do combate contra o preconceito religioso. Por quê? Porque em 1939 foi fundada a primeira Federação de Umbanda no Brasil, que foi uma união dos terreiros de Umbanda e espiritualista e que montaram a federação. Só que nesse mesmo período teve a ditadura militar, que foi em 1964 até 1985. Então, o que aconteceu? Eles ganham uma força muito grande nos jornais e nas revistas, e durante a década de 80, com a cessão das igrejas neopentecostais, né? As igrejas evangélicas, as religiões de matrizes africanas voltaram a ser o alvo dos ataques. Então, foi por isso que foi fundada a lei do preconceito religioso. Axé. Atualmente é uma lei 11.635, do dia 27 de dezembro de 2007, que protege nós contra o preconceito religioso. Então, gente, muita coisa ainda não mudou. Infelizmente, essa lei foi sancionada, segmentada, mas nós continuamos com o preconceito racial. Preconceito de irmãos que saem do nosso terreiro, preconceito de pessoas que não aceitam as nossas vertentes. Eu só falo para você, que triste, porque é o seu coração que está levando esse preconceito, não o meu.
Meu coração está puro, meu coração está aberto. Eu sou coberta pela força dos orixás, pela força de Jorge, pela força do povo da rua, e eu não tenho lugar para que o meu coração permaneça com essa tristeza. Então, nós continuamos louvando, nós continuamos trabalhando, e eu falo para os meus filhos de santo, tire essa sujeira do coração de vocês. Não cultue mágoa, não cultue tristeza, deixa o povo falar. Porque enquanto que eles estão falando, a gente está louvando e está cultuando, e o universo está sendo conspirando a favor de nós. Axé. Ora aí, eu, Axé, vamos louvar nossa mãe, Mamãe Oxum, nossa rainha, nossa deusa do amor, do ouro, da prosperidade, de tudo que é bonito no mundo, né? Axé. Ora iê, Mamãe Oxum. Ora iê, Mamãe Oxum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liruê, colhendo liro, liruá, colhendo liro pra enfeitar nosso congá, colhendo liro, liruê, colhendo liro, liruá, colhendo liro pra enfeitar nosso congá. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liruê, colhendo liro, liruá, colhendo liro pra enfeitar nosso congá, colhendo liro, liruê, colhendo liro, liruá, colhendo liro pra enfeitar nosso congá. Ei, ô menina, iê, Oxum da mina, ó menina, iê, Oxum da mina, ô menina, iê, Oxum da mina, E ó menina, iê, Oxum da mina, ô menina, Ora aí, Oxum. iê, Oxum da mina, E ó menina, iê, Oxum da mina. Ora aí, Ora aí, Mamãe eu, Oxum. Mamãe Oxum. Axé. Mãe, aqui a nossa caixinha de perguntas está bombando, viu? Axé. Aqui temos, antes disso, né, de passar os nomes, lembrando também, quem quiser fazer a sua consulta mais ampla, de cartas com alguma mesa real, pode entrar em contato no @cfdourado, tá? Aqui as pessoas na caixinha de perguntas que perguntou onde fica localizada a nossa casa, fica aqui em São Paulo, na rua Rosalvo Ribeiro. Qual é o número novo, Regiane? Fala. Olha o número, 190. Rua Rosalvo Ribeiro 190, tá? Fica bem próximo ao Parque do Horto Horto Florestal. Não consigo falar também, tá? Como referência, é a Rua do Canil da PM. Do Canil. Zoeira. Olha, gente, como o povo fala que a gente não tem espírito. A gente escuta cada coisa, que eu vou te falar uma coisa. A Padilha sempre falou para nós, dentro da nossa casa, que a segunda-feira dela ela não abria mão porque o pronto-socorro dela estava aberto. Que ela é um pronto-socorro espiritual. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente pegamos essa casa, nós não prestamos atenção, nós nos atentamos. O número da casa é 190. Axé. E fica localizado em uma encruzilhada. Fica localizada numa encruzilhada, a casa. Então, assim, eu só posso falar uma coisa para vocês. Para quem não acredita, ou quem achava que nós estavam brincando de fazer macumba, ou algumas pessoas que também taxaram a gente sem axé, nós temos, sim, muita fé e devoção. Axé. Nós lutamos com muita prontidão e acreditamos que nós estamos, sim, no caminho correto. E que vocês precisam ter mais fé. Ao invés de vocês verem roupas bonitas,
colares bonitos, palavras bonitas, oração feita toda programada. Olhe para dentro de você e olhe para aquilo que você necessita. Axé. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei hoje, eu não vou expor a pessoa. Mas hoje eu tive uma lição com o orixá muito e muito grande. Porque essa pessoa não tinha nada para poder estar tão feliz como ela estava hoje. E ela me acolheu dentro da casa dela com um sorriso tão grande nos olhos e com uma sabedoria tão emocional que eu falo assim, o orixá realmente existe, o orixá está ali. Então, antes de vocês ficarem com os olhos preconceituosos, de críticas com o irmão de santo, com a casa, com a mãe, com o pai, com a nação, eu nasci no santo, mas meu santo é errado, faça uma reflexão em você. Se o santo nasceu errado, foi porque você também estava errada. Porque até então você estava lá na casa, vangloriando o pai de santo, achando e louvando aquele orixá. Então, eu acho que você tem que fazer uma reflexão dentro de você. Interna. Uma reforma interna. Porque então você estava louco no momento que você estava lá? Então, vamos pensar antes de falar, gente. Se o orixá deu origem para você naquele lugar, era porque você tinha que estar ali naquela hora, naquele momento. Mudei de religião, ótimo. O orixá quis que você mudasse de religião. Ele permitiu que você mudasse de religião. Então, vamos ser mais com os olhos espirituais, respeitar o seu dirigente, respeitar o seu pai, respeitar a nação, respeitar a igreja que você está. Porque a igreja não é o templo, é dentro de você. Você não está respeitando nem você. Para depois você querer falar dos outros e respeitar os outros. A verdade, Ela a tá verdade, babadeira. mãe, é quando a pessoa não tiver o particular. Ele tem que ter um particular com a entidade ou com o orixá dele, né? Ele não vai mudar, né? Você tem que ter um particular, independente de onde você estiver, dentro da igreja, como dizem lá na igreja, o Senhor falou comigo, mas você tem que ter um particular com aquela entidade ou dentro da igreja, ou qualquer lugar que você estiver. Enquanto você não tiver, você não muda. E aí, às vezes, as pessoas não vai na igreja, ele vai no terreiro de Umbanda, ele não tem um particular, e aí ele sai falando mal, ele fala que ali não tem axé, que ali não sei isso, que ele não sei aquilo, e assim vai sendo diante. Mas tem muitas pessoas que têm um particular, como nós estamos tendo diariamente esse particular com a entidade e está falando vivamente com a gente. Então não tem como. Quando você tiver seu particular com a sua entidade, com o seu orixá, você fala, não, ali eu estou no caminho certo, olha, aquela casa tem axé, e é assim que eu vou prosseguir em diante. É exatamente isso. Eu vou te falar mais. Eu só tenho a agradecer à minha idade, a tudo, porque eu já fui agraciada até mesmo com um pastor. O pastor falou uma coisa para mim que parece que ele escreveu aquilo que ele falou. Então, assim, eu acho que é o coração das pessoas. É o coração das pessoas que é muito fechado a isso. Eu costumo dizer, eu estou dentro da Umbanda porque tem alguma força maior que me conduz até ali. Se algo, a partir daquele algo não estiver mais, eu estiver que fazer o trabalho em outro lugar, eu vou estar lá em outro lugar também. Eu sou apenas um instrumento. Tudo que eu tenho hoje não é meu, não é meu. A Maria Padilha não é minha, os orixás não é meu. Eu sou apenas um instrumento que está deixando eles efetuarem o trabalho deles. Quem sabe, assim, as pessoas não vão ter posse. Igual falaram uma vez para mim, você não pode usar o nome do seu Zé Pilintra. Meu, então como é que vai ser isso? As pessoas tomam posse das coisas. O meu orixá. O orixá não é seu, o orixá é o vento. O orixá, ele é o vento, ele não é seu. Ele foi cultuado, ele está ali naquele momento para você. Porém, ele não é seu. Até mesmo porque depois que você morre, a partir do momento que você morreu, o orixá volta. Se fosse seu, a partir do momento que você morreu, ele ia estar lá junto com você na cova. E você vai e ele vai pegar um outro então, corpo de uma outra pessoa para continuar o trabalho dele. Vocês que deixam ser enganadas. A religião de matriz africana não engana ninguém. As pessoas que se deixam ser enganadas e depois falam que foi enganado. Entendeu? São pessoas que não conseguem ter olhos para a espiritualidade. Axé. Hoje ela tá. Vamos para as cartas. Mãe, aqui, Bruna Assunção, 25/10/2000. Vida profissional. Okay. Bruna Assunção, 25/10/2000. Está próximo de eu arrumar
um emprego ou preciso ter mais calma? Vida profissional. Bruna Assunção. Bom, Deixa eu tirar. 3. Adoro. Olha. Achei. Bruna, maravilhosa, saiu as cartas para você, tá? Olha. As minhas cartas aqui diz que você vai ter um recomeço assim difícil, tá? Porém com muita prosperidade e muita luz. Você está tentando montar algum negócio, está começando alguma coisa a esse respeito? É porque a gente fica, igual eu falei hoje para minha filha, a gente fica muito presa às empresas e CLT. Mas tem muitas coisas que você pode fazer além disso que vai estar super certo. Começo é sempre começo, é sempre difícil. Mas a prosperidade vai reinar e você vai ser muito feliz, sim. Tem uma porta aberta para você, com certeza. Axé. Mãe, aqui é uma pessoa que perguntou onde fica localizada a nossa casa. O nome dela é Eduarda. Ela só colocou o primeiro nome, Eduarda. Nascida no dia 5/12/2004. Acredito que seja para um conselho espiritual. Eduarda, 25. E passa o endereço para ela quer saber o endereço. De 2004. Lembrando que ficamos na rua Rosalvo Ribeiro, 190. Casa de Dona Padilha. Horto Florestal, referência, Rua do Canil da PM. Boas notícias para você, Eduarda. Depois você deve ter tido algum problema referente na sua vida. Está vindo coisas novas, renascimento, boas notícias. Você precisou realmente passar por esse problema, aquilo que eu falei, para um crescimento evolutivo, espiritual. Todo problema que você teve até aqui é para que você possa ter lá na frente uma resposta positiva. E as cartas vêm trazendo essa mudança para você aí a partir desse segundo semestre. Axé, mãe. E a terceira e última pessoa é Jamile Santana, 25/2/2004. Ela quer saber também sobre serviço, vida profissional. Jamile Santana, dia 5/2/2004, serviço. Vamos lá. Ai, já pra Jamile eu vou tirar. Olha. Olha, Jamile, você vai ter algumas dificuldades, tá? No seu início. Por quê? Porque você necessita disso para que você possa crescer e evoluir dentro da empresa. Tudo não é só flores. Você vai ter que também desempenhar, porque a partir desse processo é que você vai ter um crescimento maior. Então, esteja aberta às mudanças e até mesmo aos problemas, porque com os problemas que você vai crescer. Axé, mãe. Temos 5 minutos aqui, então vamos para um conselho semanal? Para poder finalizar um conselho semanal, já que eu escolhi antes disso, mãe, licença, já que eu escolhi a filha da senhora Jamile, vamos escolher a Ana também, senão ela chora. A Ana quer um conselho das cartas. Ana Beatriz Santana Gomes, nascida no dia 12/2/2009. Ana Beatriz. Certeza que vai sair aqui pra você ir pra escola, viu, Ana? Ir pra escola, né? Olá. Comer bastante chocolate. Fruta. Dieta. E andar de bicicleta. Ai, que bonita. Axé. Olha, Ana, aquilo que eu sempre falo para você, muda um pouco o seu interior, tira para fora a Ana realmente que é, porque sua vida vai ser muito mais feliz assim.
Você ainda fica carregando muitas coisas, muitas mágoas, por isso que você passa por algumas coisas na sua vida. Então, acredite que tudo que você passou, Ana, é para a sua evolução, é para o seu crescimento. Leve só as coisas boas, deixe as coisas ruins para lá. Axé. Brevemente, um conselho semanal, mãe, que já estamos esticando o chiclete. Eu, como a Regiane falou, eu sempre apoio. 2 horas eu acho que é pouco. Eu acho que a gente deve conversar com a produção, umas 2 horas e meia. Não é, Nico? Ou não? Ó. Aí, Nico. Um conselho semanal. Olha. Pra mim, esse conselho, certeza. Olha aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? O mistério da noite. As flores, né? E a chave. Então, para um conselho semanal, se abra para o novo. Se abra por aquela coisa que você acha que é um mistério. Porque é ali que está o seu crescimento, é ali que vai ser a chave para o seu futuro melhor. Às vezes, nós ficamos plantados porque é mais comodismo. Nós não temos coragem de ir para o novo, para ir para o renovado, por diferente. Mas só que tem momentos na vida que a gente tem que ser mais audaciosos para a gente alcançar grandes voos. Axé. E mais uma sexta-feira concluída com sucesso. Obrigada, TV Black Sampa. Obrigada, senhora, pela oportunidade de estar aqui. E vou estar, sim, todas as sextas-feiras possíveis. E vocês não esquecem que a fé constrói, ninguém destrói. O que a fé abre, ninguém fecha. O que a fé levanta, ninguém derruba. Nunca se esqueça que quem me guarda não dorme. Axé, boa noite. Axé. Que vocês fiquem com Deus, com seus orixás, com seus iquis, com seus voduns, com o povo de Ganga, com todo o povo que emana o nosso ambiente. Porque nós não somos sozinhos, nunca. Tá bom? Uma boa noite, muita paz, muita luz. E o Benção Mãe finaliza mais uma vez com sucesso. E vamos pegar esse minutinho e vamos levar uma cantiga que a Padilha sempre pede pra gente estar levando. E eu acho que isso ela está falando de fé. Axé? Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Para chegar aqui,